Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José neste começo de mês de fevereiro, que já prenuncia que depois do Carnaval nós teremos fortíssimas emoções aqui no Brasil. Porque tem muitas coisas que apenas começaram a ter encaminhamentos agora com o retorno dos deputados, dos poderes legislativos do Brasil inteiro e do Poder Judiciário também. E muitas ações que os ministérios públicos e principalmente a Procuradoria-Geral da República vão ter que dar curso nesse ano. Mas hoje tivemos uma decisão muito importante, uma decisão que acertou em cheio uma camada de servidores públicos aqui no nosso país que já ficaram viciados naquilo que se apelidou de penduricalhos. É uma benesse aqui, outra benesse acolá, e todas elas sem amparo legal. São formas que foram utilizadas de uma forma muito sorrateira para burlar o teto constitucional, para burlar o orçamento público e que fizeram das pessoas que são beneficiárias viciadas nessa verba ilícita. A propósito disso, hoje eu recebi um vídeo muito interessante do canal Deboche Federal. Gente, por isso que eu digo para vocês, a nossa palavra tem muito poder, né? Você quando está conversando com alguém, mesmo quando você não tem meio de comunicação, você não está nas redes, você não é jornalista, você não conhece muitas pessoas, mas quando você conversa com uma única pessoa e diz uma verdade para essa pessoa que transforma a forma dela enxergar as coisas, isso nos mostra que a palavra tem poder. E, portanto, é em função disso que muitas vezes a gente percebe que a gente é capaz de ajudar a mudar a realidade, né? Uma dessas formas é o nosso portal ajudar outros canais a surgirem também e terem mais conteúdo. Eu recebi, portanto, aqui esse vídeo aqui do canal Deboche Federal, que eu recomendo, vou colocar o link aqui no primeiro comentário do nosso portal, porque eu estava vendo aqui e de repente aparece quem? O Portal do José. E ele está falando exatamente isso, parece que ele estava adivinhando que pessoas se viciam em formas ilícitas, como o clã Bolsonaro. Imaginem só, gente, o Bolsonaro era um militar de baixa patente, uma pessoa desmoralizada dentro das Forças Armadas, e que se converteu em vereador da cidade do Rio de Janeiro, com uma família pobre, não tinha posses algumas, e de repente enfia todo mundo na política porque ele foi se dando bem. E essa família cresceu dentro desses parâmetros, achando que a política é coisa para se dar bem mesmo, fazer rachadinha, todo mundo ter patrimônio, ter uma vida boa. Só que o papai chegou à presidência da República e eles nunca imaginaram que pudessem ter as suas vidas tão focalizada. E vai ficar difícil agora nesse ano eleitoral eles esconderem muitas das falcatruas as quais eles participaram. Então o canal fez esse vídeo aqui, usando a inteligência artificial, colocando essa história do Flávio Rachadinha ser um viciado em verbas de gabinetes e coisas que tais, né? Aí aparece o Portal do José no meio da história. Vamos lá. É herança. Eu não pedi esse império, mas também não vou deixar ninguém tomar. E agora pegaram mais um negócio meu quase legal. Enquanto ele herda poder, alguém estava roubando quem só herdou a velhice. Essa família, gente, eles entraram para a política sem perspectiva de chegarem onde eles chegaram. Então eles acharam que pequenos crimes, pequenos delitos na cabeça deles, né? Desvios, tomar dinheiro de funcionário, alterar nota fiscal de combustível, de empresa de publicidade, que isso tudo passaria despercebidamente, porque existem crimes que seriam crimes maiores aqui no Brasil. Só que eles chegaram ao poder e não dá para esconder o passado. E o passado do senhor Flávio Bolsonaro vai ser um grande fantasma que, se for devidamente explorado, vai explodir a campanha dele. Senador, me convocaram. E eles estão com a história do meu irmão. O problema é que ele era Um laranja? Um ghost na empresa do Careca? Há um requerimento de convocação que chegará nessa semana à CPMI do crime do INSS, destinado a deixar tenso o agora candidato Flávio Bolsonaro. Trata de Letícia Caetano dos Reis, que vem a ser administradora do escritório de advocacia do 01, desde a sua fundação em 2021. Letícia, aí que começa a complicar, é irmã de Alexandre Caetano dos Reis, que é sócio do Careca do INSS. Veja só, gente. Na empresa sediada nas Ilhas Virgens Britânicas e alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de lavagem no exterior do dinheiro das fraudes praticadas contra os aposentados. A propósito, o escritório funciona no mesmo endereço da mansão comprada por Flávio há 5 anos por 6 milhões de reais. Diante das evidências suspeitas de uma conexão entre Flávio Bolsonaro e o núcleo do Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS... Senador, o INSS está sangrando. E o sangue leva ao seu nome. Essa CPMI é um teatro, uma perseguição
Querem me atingir para não me deixar ser presidente em 2026. Bando de invejoso. Ele ainda acha que tem chance de herdar esse trono. Eu tenho pena dele. Então, gente, vocês imaginem só, se o sócio do Careca, do INSS, tivesse uma irmã que trabalhasse num gabinete de alguém ligado ao governo Lula, ao governo de esquerda, alguma coisa, o que estaria acontecendo agora, né? Então, senhor Flávio, o senhor tem um dedo podre para escolher funcionários, né? Porque o senhor colocou no seu gabinete, imagino que não tenha sido da sua própria autoria, o senhor Fabrício Queiroz. Qual era o requisito do senhor Fabrício Queiroz para ser o controlador das finanças no seu gabinete? Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro. Além do fazedor de dinheiro, ele também contratou familiares de milicianos. Esse tipo de cara está pensando apenas em si. Fique atento e não apoie ele. Em 2026, precisamos apoiar candidatos de esquerda contra todos os inimigos do povo. Então tá aí, o deboche federal, né? Aliás, se você não está inscrito aqui no nosso portal, se inscreva também, compartilhe os nossos vídeos. E você que quer recortar trechos do nosso portal para colocar na sua rede social, criar um TikTok, enfim, fique liberado, pode expandir o conteúdo nosso aqui, porque o propósito é esse, é fazer a palavra chegar a mais pessoas, até para quebrar um pouco essa bolha da extrema-direita, essa bolha insana que infelizmente nós temos no Brasil. Então está aqui em todos os jornais hoje, Dino determina que 3 poderes revisem e suspendam penduricalhos ilegais no serviço público. Está aqui a matéria. Só para vocês terem uma ideia que penduricalhos são esses, o ministro Flávio Dino, gente, ele é peitudo mesmo, né? Ele é peitudo porque ele atingiu uma casta aqui que vai ficar envergonhada, né? Porque é o seguinte, eles vão dizer que são direitos adquiridos, enfim, mas ele enumerou aqui, ó, licença compensatória de alguns, né? A cada um dia, por cada 3 dias normais de trabalho, você teria uma licença que pode ser vendida e acumulada com descanso em salário sábado, domingo e feriado. É absurdo isso, né? Sem falar em férias de 60 dias, que os magistrados, promotores, procuradores, eles têm, só que eles, que seria para descansar, só que eles vendem 30 dias também a forma de acumular dinheiro, né? Gratificações de acervo processual, por vezes a premiar quem acumula muitos processos, é o Flávio Dino que botou no despacho dele. Ou seja, tudo que ele identifica como sendo ilegal, imoral. Gratificações por acúmulo de funções, auxílio locomoção, pago inclusive para quem não comprova que se locomove para trabalhar, auxílio combustível, idem, auxílio educação, por vezes até para magistrado que não tem filho, auxílio combustível de novo, auxílio saúde, independentemente de ter planos na instituição ou não, ou saúde na instituição, licença prêmio, acúmulos de férias e por aí vai, né? Então vamos ver o que vai acontecer, porque ele deu 60 dias já mandando suspender. Gente, isso vai ser um terremoto danado, né? Vamos conferir, vamos apoiar. Quem sabe a gente tenha mudanças importantes, né, nesse setor, já que você fala tanto em contenção, né, em verba pública, teto de gastos, vamos para cima daqueles que estão ganhando, estão viciados em verbas que foram conquistadas marotamente, né? E aí é o seguinte, coisas engraçadas estão acontecendo também. Lá na Câmara hoje, estava aquele deputado Maurício Marcon, né, essa que faz esse método bolsonarista, sempre da galhofa, da mentira, da fake news, do sarcasmo, né? Eles acham que estão fazendo política, né? Na verdade, eles estão fazendo insanidade, eles estão apenas tentando corroer a sociedade. E aí o deputado Rogério Correia deu uma sapatada na criatura e deu um apelido para ele, né? O deputado Hiena. Acompanha aqui, depois dele ter falado, o que o Rogério Correia falou. Vamos lá. Tenho certeza que o deputado fake news vai postar na sua rede. Eu não vou poder ver, presidente, porque ele me bloqueou. É fake news que eu produzi foto, convocaram mais Campos Neto, mais Bolsonaro. Essa foto está viralizada por todas as redes. E todo mundo viu isso antes de eu reproduzir. Segundo, se o deputado ficou tão sentido que eu bloqueei ele, eu vou desbloquear. Eu vou desbloquear e vou querer e aguentar essa voz rouca de tanto falar mentiras e fake news contra o governo de Lula e rir como hiena, que ri da própria desgraça, inclusive da prisão do Bolsonaro na Papudinha. Continue rindo, deputado hiena, da sua própria desgraça. Mas vamos querer isso. Só que as hienas se alimentam também de dejetos, né, deputado? De coisas aí que, enfim, o senhor não quis mencionar, né? Mas a metáfora não veio em má hora, não, né? E aí é o seguinte,
O presidente Lula hoje ele concedeu uma entrevista lá para o UOL. E a entrevistadora foi a jornalista Daniela Lima, muito competente, fez perguntas, ela perguntou sobre tudo, né? Só um trechinho aqui para vocês verem, só para ter uma ideia aqui da estética. Vamos lá. Tem que ser tratado com decência e com Mas respeito. o senhor mesmo reconhece... Isso é gasto. Isso é gasto? Não. Isso não é gasto, porque o rico que pode pagar um plano médico, ele depois desconta no imposto de renda, quem paga é o pobre. Mas o senhor mesmo reconhece... que Então é o seguinte, a Daniela... né? Ela é uma profissional muito competente porque ela, com jeitinho e tal, ela pergunta tudo aquilo que pode parecer uma coisa espinhosa, né? E eu anotei aqui na linha da entrevista coisas assim muito importantes, assuntos que ela tocou, que dificilmente alguém mais próximo perguntaria por algum tipo de receio, né, de causar algum constrangimento. Ela perguntou sobre o filho de Lula, sobre as acusações do filho ter algum tipo de envolvimento com a questão lá do INSS, o assalto aos aposentados do INSS, e o Lula disse que conversou com o filho e falou, olha, se tiver alguma coisa da sua autoria, da sua responsabilidade, você vai ter que se virar sozinho, né? Já deu uma linha ali para o filho. Agora é o seguinte, né? Estão tentando arrastar de toda maneira o Lulinha para essa história aí. E pensando pelo lado mais nefasto, imaginemos que a figura tivesse algum envolvimento com alguém que fez algum tipo de falcatrua. O que o Lula teria a ver com essa história? Isso não importa para essa gente da extrema-direita, né? E é uma coisa tão hipócrita, porque vocês vejam só, o clã Bolsonaro, essa gente, é quase uma grande orcrim que ele montou por todos os lados, e eles estão tentando pegar um parente do Lula ali para dizer o seguinte, olha, levava grana, enfim. Bom, vamos acompanhar aí, mas vocês já imaginam, né? Qual é o propósito dessas pessoas em associarem o filho do Lula a um escândalo para tentar atingir o Lula em última análise, né? Agora, isso faz com que o presidente Lula ele desperte para a importância dele estar mais vezes nas redes sociais, dando entrevistas como a de hoje, que foi uma entrevista muito esclarecedora. Agora, se isso fosse feito todos os dias com uma série de jornalistas, depois de apresentar uma série de informações, porque durante a entrevista ele falou um sem número de coisas que o governo está fazendo e que ninguém sabe. Ninguém sabe de ouvir falar e ninguém sabe porque não vê cenas, não vê imagens, não vê a concretude da coisa. E aí, o que acontece? Numa disputa eleitoral, ele fica quase que disputando votos com o mundo cão, o mundo insano que não apresentou absolutamente nada e que só faz política com base no medo e na mentira, né? Então ele falou também de Galípolo, ela perguntou sobre o Galípolo, a coisa dos juros, o Lula, ela poderia ter perguntado mais, porque nós todos criticamos o Roberto Campos Neto, e agora com o Galípolo fazendo pior, enfim, a gente está dando voto, ou se deve dar um voto de confiança para ele, porque a questão é, presidente, olha, o Brasil está amarrado por conta desse tipo de juros que está sendo colocado. Isso não é visão minha jornalística, mas é uma visão de todo mundo que entende sobre o assunto no mundo. É um espanto mundial que está acontecendo. O Lula chegou a dizer, não, eu falo com o Galípolo sempre, baixar os juros, mas eu confio nele porque a relação é de confiança. Bom, é de confiança, mas peronomútil, né? Confiança com quem? O Galípolo ele está mais fiel ao povo brasileiro ou a grupos econômicos ou os banqueiros? Porque a economia, gente, ela tem que ter uma finalidade. A finalidade não é fazer o Brasil ficar no azul, não é fazer uma questão, preencher um capricho aritmético, contábil. Não! É beneficiar o povo de uma maneira em geral. E o povo quer agora, o povo que está vivendo é agora, o povo precisa comer agora, se vestir agora, o povo precisa se divertir agora, viajar agora, estudar agora, ter a saúde agora, e não para lá na frente, para daqui a 10, 20, 30 anos, enfim. Se mata o povo com esse sonho que um dia, aquela velha história, né? O país do futuro vai chegar. Bom, ele foi confrontar também sobre esses dois mundos, né? As pesquisas eleitorais aqui no Brasil, que dão uma grande parte para essa gente toda, e se o imposto de renda já reduzido já não se fez sentir no povo. Ele falou, isso vai acontecer, porque está vindo agora e as pessoas vão sentir. Aí tem a questão do gás também, do gás do povo, tem a energia elétrica que já está mais barata, enfim, vamos lutar agora pelo fim da jornada 6x1, enfim. Mas eu não achei muito legal, e aí eu acho que é dever de todos nós
a gente tocar bastante nesse assunto, o Lula tem uma espécie de conformismo de termos uma parcela da sociedade que já está perdida. Ah, é assim mesmo, é como Fla-Flu, é torcida. Presidente, não é não. É porque em outras sociedades a gente já teve também divisão, inclusive uma divisão desfavorável, como no México, por exemplo, que o neoliberalismo tomou conta daquele país durante décadas e eles conseguiram ali, com muito movimento progressista, muito enfrentamento, eles foram mudando, conseguiram mudar o perfil lentamente, e hoje o México é um país que dá mais de 60% dos votos, quase 70% de votos, às forças progressistas. Então, eu acho que não devemos nos conformar com uma realidade em que haja quase metade da população brasileira que foi sequestrada, está adoecida, está mal informada, está contaminada. Nós precisamos falar para essas pessoas, nós precisamos tentar resgatar essas pessoas, por mais difícil que isso seja, né? É como eu penso, e é por isso que eu estou aqui, né? Agora, temos que fazer isso com muita sabedoria, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço. Se você concorda ou discorda, mande seu comentário para cá, tá legal? Um grande abraço, tchau!